Olá, galera! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de função. Hoje nós vamos estudar uma parte da função que é a imagem. Ela é muito importante quando a gente for desenhar os gráficos, porque a gente vai determinar valores do domínio para encontrar a imagem. Então, hoje nós vamos encontrar a imagem através de conjuntos. Então, vamos lá. O conjunto imagem da função é um subconjunto do contradomínio formado por todos os elementos correspondentes de algum elemento do domínio. Então, o que significa isso? Vai aparecer um subconjunto, um pedacinho do conjunto B, tá? Quando a gente determinar algum elemento correspondente do conjunto A. Então, vamos determinar quem é esse subconjunto aqui dentro do conjunto B, ou seja, quem é essa imagem. Quem é a imagem através desse domínio que é o conjunto A. Então, a gente vai colocar, eu fiz essa tabela para poder ficar melhor, visualizar melhor. Então, a gente vai pegar todos os elementos do domínio, já que a gente quer encontrar a imagem dele, e colocar aqui na nossa tabela. Então, vamos lá. 0, 1, 2 e 3. E para encontrar a imagem, que é o meu valor de y, a gente vai pegar esse valor do domínio, que é o valor de x, e substituir aqui no x. Então, aqui na 2x menos 1, a gente vai ficar com 2 vezes o zero, que o valor do x vai passar a ser 0, menos 1. Primeiro, a gente faz a multiplicação para depois diminuir. Então, 2 vezes 0 é 0. Menos 1, menos 1. Então, o valor do y aí vai ser menos 1. E a gente vai fazer isso para todos os valores aqui do nosso conjuntinho A, que é o valor de x. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 são 2. Menos 1, 1. Depois, 2 vezes o valor do x agora vai ser 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Mesma coisa para aqui. 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então, quem é o subconjunto, ou seja, quem é o conjunto imagem nesse caso aí? O conjunto imagem são menos 1, 1, 3 e 5. Então, esse é o meu conjunto imagem de F. Legal. Agora eu vou colocar para vocês quem são esses valores. Então, menos 1, 1, 3 e 5. Esses são os valores da imagem da minha função f, que é essa função aqui, ó, 2x menos 1. Essa função pode variar. Então, dependendo do exercício, essa função vai mudar. Então, aqui, cada hora a gente vai fazer de uma forma, porque vai depender dessa função aqui, tá ok? Então, tá aí, determinei meu conjunto imagem através do meu domínio, que é o conjunto A, esse conjuntinho aqui. Para você ver que a imagem é um subconjunto de B, que a imagem, ela vai ter, desculpa, subiu aqui. A imagem, ela vai ter valores aqui, ó, dentro do conjunto B, ó. O menos 1 tá lá no conjunto B, o 1 tá lá no conjunto B, o 3 tá lá no conjunto B e o 5 tá lá no conjunto B. Então, essa imagem é um subconjunto do meu conjunto B, ok? Vamos para o exemplo 2.
No exemplo 2, a gente vai determinar a imagem, só que a imagem ela já está vindo, o valor do domínio que eu quero encontrar a imagem, ela já está vindo aqui dentro de f, ó. Significa que eu vou achar o valor no lugar do x lá da minha função, que é essa função aqui, ó. Essa é a minha função. Então, no lugar do x dessa função aqui, eu vou colocar 0. Então, toda vez que eu for calcular, eu vou colocar o valor que está aqui dentro, o f de 1, eu vou colocar lá no lugar do x para encontrar o valor desse f de 1. Então, vamos começar a calcular? Então, vamos lá. Valor de f de 0. No lugar do x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 5 vezes 0 ao quadrado mais 1. Então, quanto que dá isso? Primeiro eu calculo o quadradinho. 0 ao quadrado dá 0, né? Então, vai ficar 5 vezes 0 mais 1. Porque 0 ao quadrado é 0. 5 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então, o valor de f de 0, ó, vou até botar de corzinha diferente aqui. O valor do f de 0 é 1. Vou botar em vermelho. Vamos ver se tem vermelhinho ali para vocês, ó. Então, o valor do f de 0 é 1. Agora, a gente vai calcular o valor de f de 1. Vai ficar 5 vezes... Aí, no lugar do x aqui, o 1. O x não está elevado ao quadrado, então eu vou colocar um 1 elevado ao quadrado, tá bom? Mais 1, completando a nossa função aí. Vamos calcular a primeira potência. 1 ao quadrado dá 1. Então, eu vou ficar com 5 vezes 1 mais 1. Vamos ver quanto que dá isso. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, vamos lá? Trocar a corzinha para vocês saberem que esse é o resultado da minha função aí. Tá em vermelhinho para vocês. Então, o valor de f de 1 é 6, tá? Agora, vamos para f de raiz de 2. A f de raiz de 2. No lugar do x, eu vou colocar a raiz de 2. Então, vai ficar 5 vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado, tá? Vou colocar isso aqui entre parênteses, já que está elevado ao quadrado. Vou colocar entre parênteses. Aí. Mais 1. Primeiro, a gente faz a raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é só a gente cortar a raiz com 2, com o 2 do quadradinho aqui de fora. Então, a raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, vou ficar com 5 vezes 2, que é o resultado da raiz de 2 ao quadrado, mais 1. 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 mais 1, 11. Então, esse 11 é o resultado da minha f de raiz de 2. É a minha imagem lá do raiz de 2, tá? Agora, f de menos 4. 5 vezes, mesma coisa, eu vou botar entre parênteses porque tá negativo, tá? Então, entre parênteses, mais 1. Então, 5 vezes o valor menos 4 dá menos 20. Então, vamos por lá, menos 20. Menos 20 mais 1
Então, vamos pensar, eu devo 20 e pago 1. Se eu estou devendo 20 reais e vou pagar 1, eu vou ficar devendo, então, menos 19. Vou ficar devendo 19. Então, menos 19, ai, gente, esquece, eu tenho que levar ao quadrado, calma aí. Esquece essa parte, calma aí. Eu tenho que levar aqui ao quadrado, ó. Esqueci. Elevado ao quadrado, porque a função está elevada ao quadrado. Então, primeira coisa é fazer esse quadrado aqui, menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que, deixa eu só anotar aqui para vocês fazer tipo um rascunhozinho aqui para vocês aqui embaixo, para vocês entenderem. O que eu tenho? Eu tenho menos 4 elevado ao quadrado. Quanto que vai dar isso? É a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4, tá? Então, ó, 4 vezes 4 vai dar 16. E menos com menos vai dar mais, então vai ser um 16 positivo. Então, a gente vai colocar lá, ó, 5 vezes 16, mais 1. Tá? Agora, vamos ver quanto... Opa! Vamos ver quanto que dá 5 vezes 16. 5 vezes 16 vai dar 80. 80 mais 1. Ou mais 1 ali, não pode esquecer dele não. Então, 80 mais 1, 81. Esse é o resultado da minha f de menos 4, tá? Vou colocar em vermelhinho o resultado de f de menos 4. Agora, f de menos 1. 5 vezes, entre parênteses, o menos 1 ao quadrado, não vamos esquecer que está sendo elevado ao quadrado a função, mais 1. Então, vamos lá. Primeiro faz o elevado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o menos 4 aqui embaixo para vocês. Eu vou fazer com o menos 1. Então, o que a gente vai ter? Menos 1. Um rascunho aqui embaixo, tá, gente? Só para vocês entenderem melhor. Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Então, vamos pensar. 1 vezes 1 dá 1. E menos com menos dá mais. Então, esse 1 aqui vai ser positivo. Então, vamos colocar lá. 5 vezes 1 positivo mais 1. E aí, 5 vezes 1, 6, mais 1, 7. 7 é o resultado da função de f de menos 1. Vou só chamar a atenção, ó, agora aqui, ó, f de menos raiz de 2. A gente sabe que raiz de 2 ao quadrado dá 2. E menos raiz de 2 ao quadrado? Vai ser a mesma coisa da regra do sinal que a gente fez aqui embaixo. Por que sempre dá positivo? Porque todo número negativo, tá aí, ó. Agora eu vou colocar aqui para vocês. Todo número negativo elevado ao quadrado seu resultado é positivo, tá? Então, se a gente já soubesse essa regrinha, a gente já não precisaria fazer aquele rascunho que eu fiz ali, tá? Vou até colocar em vermelhinho aqui, ó, e vou deixar no arquivo para vocês. Ele é sempre positivo, tá? Então, todo número negativo elevado ao quadrado
ele vai ficar positivo, tá bom, galera? Isso é muito importante. Deixa eu deixar aqui embaixo como rascunho, porque depois vocês vão ficar meio perdidos. E aí, isso é importante. Tá? Um rascunho aí. Vamos lá, então, para f de menos a raiz de 2. F de menos a raiz de 2. A gente já sabe que a raiz de 2 ao quadrado dá 2 e que todo número negativo elevado ao quadrado é positivo. Então, vou partir direto, tá, gente? Vou só escrever 5 vezes menos a raiz de 2 ao quadrado mais 1. Eu já sei que menos a raiz de 2 ao quadrado dá 2, então vai ficar 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Pronto, 11 é o resultado de f de menos raiz de 2. Isso é muito importante para atividades que a gente vai fazer depois, tá, galera? Então, por hoje é só. Continuem estudando. Isso é muito importante. E assistam os vídeos lá do nosso canal, que aí vocês vão entender muito mais, tá? Beijo, até a próxima aula.